PDF, deixa eu ver. Ah, agora eu consigo passar. Isso, pronto. Tá jóia. Então, a gente vai falar sobre o novo consenso, o novo guideline, que foi publicado agora, em maio de 2024, no EUMA, sobre as melhores práticas para o desbridamento de feridas, que é o Best Practice for Wound Debridement. O interessante desse consenso é que muitas coisas que abordam o consenso já é de conhecimento geral de quem trata feridas, mas existem alguns conceitos, algumas coisas novas que eles trouxeram que eu achei bem interessante, que é o que a gente vai falar hoje, principalmente voltado para o uso dos adjuvantes, que são os potencializadores aí nos métodos de desbridamento convencionais, com o uso do ácido hipocloroso, tá? Então, mais um pouquinho para frente, a gente vai falar sobre os benefícios do ácido hipocloroso, o que ele faz, mas antes da gente entrar propriamente dita no produto, eu quero fazer um overview do que o consenso traz para nós, para quem ainda não teve acesso a esse documento, tá? Então, o conceito ali, a definição de desbridamento, que todo mundo já conhece, que não mudou, é a remoção ali dos componentes viáveis, vivos, né? E dos não viáveis também das feridas, como os tecidos necróticos, esfacelos, as necroses, as escaras, né? O biofilme, os próprios micro-organismos, e materiais estranhos, e aí materiais estranhos depende da etiologia da ferida, então se foi um acidente, de repente ficam ali restos de pavimento, restos de matéria orgânica e inorgânica também, que precisa ser removido do leito, tá? E o principal objetivo, então, do desbridamento é a redução ali, é remover esses componentes microbianos e não microbianos que interferem ali no processo de cicatrização esperado de uma ferida, tá? E, claro, sempre buscando os métodos mais eficazes e que tragam menos danos e menos efeitos colaterais possíveis. Hoje existem aí soluções que são realmente antimicrobianas, que são soluções que vão auxiliar na cicatrização, mas muitas vezes tem ali efeitos deletérios, efeitos que podem prejudicar também as células do nosso organismo, então isso também é interessante a gente citar, tá? Ele traz, então, para nós os benefícios do desbridamento. Então, o desbridamento ele vai facilitar, como a gente falou, a remoção desses tecidos necróticos, desses tecidos desvitalizados, que impedem a cicatrização de acontecer, mas também os marcadores pró-inflamatórios. Então, eles vão remover também aquilo que mantém a nossa ferida na fase inflamatória prolongada, tá? Ele vai ajudar ali a determinar qual é a real profundidade, o real tamanho da nossa ferida. Quantas vezes a gente já não se deparou com aquela ferida, aquela úlcera no pé da pessoa com diabetes, que tem uma hiperqueratose, que nos dá aquela falsa sensação de que a ferida já está quase fechando ou já está cicatrizada, e quando a gente faz o desbastamento, a gente vai fazer o desbridamento, a gente se depara com aquela ferida ainda aberta, que ainda vai demorar um pouco mais para cicatrizar. Então, é justamente através do desbridamento que a gente consegue ver o real dano que tem aquele tecido, quais são os tecidos que estão envolvidos. Se a gente, por exemplo, tem ali uma lesão por pressão não classificável, que tem aquela escara que cobre o leito da minha ferida, quando a gente remove, a gente vê qual que é a classificação real, né, daquela ferida. Então, se ela vai até fáscia, se ela envolve tendão, músculo ou ossos. Então, é importante no desbridamento a gente consegue acessar melhor, né, a ferida. Ela vai auxiliar também no controle das complicações, como infecções que podem acontecer. Então, muitas vezes a gente tem ali abscessos ocultos que durante o desbridamento a gente consegue remover e melhorar ali e impedir as complicações que podem acontecer. Eu consigo também fazer a coleta ali, o esfregaço, a biópsia, muitas vezes, durante um desbridamento, então a gente consegue colher ali exames para saber qual é o tipo de bactéria que aquela ferida possui. Biópsia, muitas vezes, se existe ali uma suspeita de ferida neoplásica, então a gente consegue, através do desbridamento, fazer tudo isso. E também, um conceito que eu gosto bastante, a gente prepara o leito da ferida para receber a nossa cobertura. E isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente tem a melhor cobertura. Gente, tem uma abelha em mim aqui. Desculpa. A gente está preparando o leito, então, para receber essa cobertura. Então, precisamos retirar ali as barreiras locais, as sujidades, o excesso de exudato, esfacelo, para que a minha cobertura primária ela tenha a sua ação efetiva. Então, é realmente preparar a casa para receber, então, aquela cobertura. E isso é um conceito que o guideline traz para nós. E, claro, com tudo isso, a gente consegue aumentar a taxa de cicatrização e o sucesso do nosso tratamento. Ainda falando sobre os conceitos que esse guideline traz,
ele fala que 60% das feridas não são desbridadas com a frequência necessária. Ou seja, a gente muitas vezes faz aquele desbridamento inicial, mas esquece que é um processo. Nem sempre a gente vai conseguir retirar, remover todo o tecido desvitalizado, tudo aquilo que precisa ser limpo na primeira sessão de desbridamento. Então, a gente peca muitas vezes nisso. Então, é necessário que seja feito de forma contínua. O guideline ele traz isso para nós, que precisa ser feito de forma frequente, para justamente impedir essas complicações desnecessárias ao paciente, que muitas vezes podem acontecer, até mesmo levando aí a aumento de morbidade, se a gente envolver outras complicações que uma ferida infectada ou qualquer outra complicação possa gerar no paciente, tá? Ainda falando sobre a questão da frequência, então nós vamos precisar, ele traz que precisamos desbridá-lo enquanto houverem tecidos desvitalizados, então enquanto houver necessidade de desbridamento eu preciso fazer, e claro, a cicatrização não vai acontecer se a doença de base não estiver sendo tratada, e isso é muito importante. É aquele conceito de que se você não vai tratar a causa raiz, dificilmente você vai conseguir sucesso no seu tratamento. Então, se eu tenho ali uma úlcera no pé de uma pessoa com diabetes mellitus e ela tiver com a sua doença desregulada, dificilmente eu vou conseguir chegar na cicatrização e ainda que ela cicatrize, a chance de recidivar é muito grande. E da mesma forma, se eu tenho ali uma lesão com comprometimento vascular, uma úlcera venosa, se eu não estiver ali utilizando uma terapia compressiva, né, que faça ali, ajude o retorno venoso desse paciente, eu não vou conseguir também. Se eu tenho ali, por exemplo, uma lesão por pressão, enquanto eu não tratar ali os fatores extrínsecos, eu não realmente retirar a pressão e evitar que aquilo esteja acontecendo, o que está realmente causando a raiz daquele problema, dificilmente eu vou conseguir chegar ao meu objetivo, tá? Então, esses são alguns dos conceitos que esse manual traz para nós, tá? E um conceito novo que ele traz também, que não tinha nos guidelines antigos, é o conceito do desbridamento integral, né? E o que é o desbridamento integral? Será que ele é diferente do convencional que a gente acabou de ver? Então, o desbridamento integral, ele traz uma combinação, ele é uma combinação de diferentes tipos de desbridamento que vão se complementar. Então, é como se a gente estivesse ajudando o método de desbridamento convencional através de técnicas que a gente já vai ver que são os adjuvantes, que são esses potencializadores do desbridamento, tá? Ele traz também a questão da abordagem holística e completa do paciente, então é super importante que a gente leve em consideração também os aspectos relacionados ao paciente, as preferências do paciente. Esse guideline, esse consenso, ele fala muito de termos o nosso paciente no centro do nosso cuidado, levar em consideração fatores intrínsecos, fatores extrínsecos, fatores de preferência dele, o que ele aguenta, o que ele não aguenta, então a gente já vai ver os fatores que influenciam, mas eu achei muito interessante como ele coloca o paciente realmente no centro do nosso cuidado, coisa que muitas vezes no dia a dia, na correria, na quantidade de atendimentos que a gente tem por dia, muitas vezes a gente acaba não conseguindo se atentar tanto, tá? E fala desses métodos, então, adjuvantes, esses métodos que vão potencializar, que vão auxiliar os desbridamentos tradicionais, mecânicos e cirúrgicos, como, por exemplo, uma revascularização, se você tem ali uma falha no suplemento vascular, ou o uso de antissépticos, que a gente já vai ver, que vão também potencializar a ação do desbridamento, e o uso de antibióticos quando tem ali presença de infecção, tá? Fatores aí que influenciam o desbridamento. O que realmente vai levar em consideração, nós vamos levar em consideração quando vamos escolher um método de desbridamento. Então, primeiro de tudo é a necessidade clínica, o que aquela ferida precisa, eu vou olhar para aquela ferida e vou entender o que ela está precisando agora, se ela tem excesso de exudato, o que eu preciso, qual é o método de desbridamento que eu vou utilizar para não adicionar ainda mais umidade, causar de repente uma maceração, ou se ela está seca, o que eu posso colocar ali para me auxiliar nesse desbridamento. Claro, a experiência do profissional, então, o quão capacitado, o quão familiarizado ele está com aquele método ou com os métodos de desbridamento existentes, né? Os recursos disponíveis, isso também é muito importante. Muitas vezes a gente tem as nossas preferências, mas a depender de onde nós estamos trabalhando, não temos o acesso a tudo que é necessário, os equipamentos necessários. Então, isso também acaba influenciando, impactando na escolha do nosso tipo de desbridamento. O objetivo do tratamento, isso também é super importante. A colega falou um pouco antes que nem todo paciente, às vezes, quer que essa ferida cicatrize. Muitas vezes ele tem aquela questão da não colaboração,
ou muitas vezes a intenção realmente do tratamento não é a cura. Se eu tenho ali uma ferida oncológica, eu sei que eu não vou cicatrizar aquela ferida, mas eu posso estar, então, de repente, utilizando ali mecanismos que vão trazer conforto, que vão trazer alívio para esse paciente. Então, o objetivo do tratamento é super importante antes da escolha da técnica, né, do desbridamento. A questão do tipo, da profundidade da ferida, do risco ali de expor estruturas nobres. Então, qual é o tecido que tem ali? Será que aquela ferida tem uma indicação de ser desbridada? Será que aquele membro, a gente já é de conhecimento que se eu tenho ali um membro que tem uma insuficiência arterial, eu não tenho uma oxigenação ali, eu não devo desbridar, eu não posso desbridar aquele membro. Então, é super importante que o enfermeiro, a pessoa que for desbridar, ela tenha esse domínio, ela entenda da técnica do desbridamento e também do que está por trás disso, né? E, claro, a questão da idade do paciente, então, se é um paciente muito idoso, se ele tem algum comprometimento, alguma comorbidade que vai atrapalhar no processo de cicatrização, e muitas vezes aquela cobertura biológica, né, fisiológica, que é a própria escara, que é a própria necrose, muitas vezes a gente remove aquilo e expõe o paciente a risco. Então, o nosso conhecimento, a nossa avaliação clínica, ela é extremamente importante nesse momento, tá? E aí ele fala, então, do uso dos potencializadores, aí aqui sim a gente vai entrar e vai começar a falar do ácido hipocloroso, tá? Então, tanto o ácido hipocloroso quanto o hipoclorito de sódio, eles são soluções aí que foram consideradas e foram bastante citadas nesse guideline como aí coadjuvantes, como potencializadores, como auxiliares dos métodos tradicionais de desbridamento, tá? Então, eles têm ali a sua ação antimicrobiana, a sua ação antibiofilme e vão ajudar facilitar os métodos que a gente conhece, como o instrumental, o cirúrgico e outros tipos de desbridamentos aí, tá? Então, eles podem ser utilizados aí para aumentar a eficácia do desbridamento convencional escolhido, né? Aqui eu estou falando do Granudacin, que é a única solução de ácido hipocloroso no mercado brasileiro hoje, que é o ácido hipocloroso, tá? Ele tem, então, uma ação oxidante, ele vai oxidar a parede da bactéria, do micro-organismo, e com essa oxidação, isso acontece de forma muito rápida. O que a gente acaba ganhando quando utiliza ácido hipocloroso é na agilidade, então ele tem a sua ação. Existem estudos que mostram que algumas cepas de bactérias a gente já tem a destruição a partir de 30 segundos do seu uso, da sua aplicação, mas é a partir de 1 minuto mesmo que a gente tem, então, a ação completa antimicrobiana, tá? Ele vai oxidar, então, a parede da bactéria, e isso acontece de forma muito rápida, e com isso ele vai enfraquecer essa parede da bactéria e tornar ela mais permeável à absorção de água. Então, através ali do processo de osmose, quando eu tenho esse enfraquecimento da bactéria, ali da parede da bactéria, ela vai começar a absorver água por osmose e vai começar a inchar, a aumentar o seu tamanho, cada vez absorvendo mais, até que ela vai literalmente explodir. Ela vai explodir como uma ação mecânica mesmo, ela vai explodir, e com isso a gente vai eliminar aquela bactéria, tá bom? Então, o uso desses adjuvantes, eles podem ser utilizados antes, durante e após o processo de desbridamento. Tanto, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre a questão da limpeza, mas então eles podem ser utilizados durante todo o processo do desbridamento escolhido, tá? Ele traz aqui, então, o consenso, os benefícios, né, as coisas boas que o ácido hipocloroso ele pode trazer e contribuir para o processo de desbridamento. Então, ele fala da eficácia na redução da carga microbiana, carga bacteriana. Então, ele vai atuar ali como uma solução antimicrobiana, vai fazer redução de log ali, vai fazer quebra de biofilme também de forma, através do desbridamento mecânico. A gente sabe que já é o padrão ouro, o desbridamento mecânico, a gente quebra manualmente, né, mecanicamente, mas o uso do ácido hipocloroso, então, ele vai potencializar, porque ele ajuda a diminuir ali a carga bacteriana e a eliminar o biofilme, tá? Ele também pode ser utilizado ali como um adjuvante dos métodos, então, como eu falei, mecânicos, cirúrgicos, instrumentais e também de instilação de pressão negativa. Quando a gente faz a instilação com o soro, ele tem ali a sua ação de hidratação da ferida, ele mantém o meio úmido, porém ele não tem um componente ativo que vai, de fato, agir numa infecção ou numa redução de carga microbiana por si só. Então, quando a gente associa ali o uso da pressão negativa com o ácido hipocloroso, que é o que o consenso traz, você acaba potencializando, você aumenta a eficácia desse método, tá? Ele traz que o ácido hipocloroso ele vai auxiliar no amolecimento dos tecidos desvitalizados, e é por isso que aqui a gente fala que ele funciona como um adjuvante. Por mais que
um não elimine a necessidade do outro, quando eu uso essas soluções adjuvantes, potencializadoras, eu amoleço, eu facilito. Então, muitas vezes eu consigo reduzir aquela dor naquela pessoa que é mais sensível, que sente mais dor no momento do desbridamento, levando mais conforto, novamente, quando a gente coloca o paciente no centro do nosso cuidado, tá? Ele fala do alto índice terapêutico e de biocompatibilidade da solução. O granudacing, né, o ácido hipocloroso com hipoclorito de sódio, ele foi eleito a solução mais biocompatível no último consenso de antissépticos, então a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que isso significa? Que, embora ele mate ali micro-organismos, ele reduz a carga microbiana, ele não prejudica as células do nosso organismo, e isso também é muito importante, ele não é citotóxico, tá? Então, eu não, além de eu não prejudicar o tecido saudável, eu não prejudicar as células humanas, eu causo ali menos dor e menos ardor, justamente porque eu facilito ali o processo de remoção desse tecido que precisa ser desbridado posteriormente, tá? Ele traz para nós, então, a diferença entre limpeza e desbridamento, que embora eles se complementem, né, embora eles sejam muito, trabalhem muito juntos, um não anula a necessidade do outro, tá? Então, a limpeza, ela é o primeiro passo, ela é a primeira etapa ali no processo do meu desbridamento, e ela não pode substituir o desbridamento. Então, se eu tenho ali um tecido de difícil acesso, se eu preciso realmente utilizar um mecanismo mais contundente, uma pinça, um bisturi, não vai ser a limpeza da ferida que vai eliminar isso, tá? Ele vai apenas ajudar ali no começo na eliminação, na redução da carga biológica ali daquela ferida e do biofilme, e vai, claro, ajudar a amolecer, como eu falei, essa crosta, essa necrose que precisa ser desbridada. E aí eu venho com o meu método de desbridamento, que tem o objetivo de realmente remover ali aquele tecido que está, aquela barreira biológica que está sendo impeditivo que a minha cicatrização ela evolua, tá? E depois, né, eu posso utilizar para ajudar na remoção ali do que eu desbridei, dos restos ali de células e de tecidos que eu consegui desbridar, além de, claro, ajudar a controlar, então, aí a carga microbiana e a proliferação, a reformação do biofilme. Como a colega falou agora há pouco, o biofilme, ele se reforma muito rapidamente, entre 24 e 48 horas, e quando eu associo o desbridamento mecânico com uma tecnologia que vai me ajudar a reduzir a carga microbiana, ou seja, eu vou matar as bactérias, eu impeço a reformulação ou a reformação desse biofilme, justamente porque ele é produzido por bactérias. Então, se eu conseguir reduzir as bactérias, eu impeço que esse biofilme se reforme, e isso a gente consegue com o ácido hipocloroso e também, claro, em associação aí de outras substâncias, outras coberturas com prata, por exemplo, tá? Passando aqui adiante, como eu falei lá no início, eles trazem a importância de uma avaliação holística, da gente avaliar o paciente como um todo, e não apenas a ferida em si, e não apenas o tipo de desbridamento que eu vou escolher. Então, quando a gente vai observar ali o nosso paciente que chega para nós no nosso atendimento, claro, a gente vai olhar a ferida, então a gente vai ver qual que é a etiologia, o que está por trás daquilo, qual é a doença base, né? Se é ali se existe uma doença descompensada, um diabetes descompensado, se é uma úlcera vasculogênica, será que ele está utilizando ali as medicações certas? Eu vou precisar usar também uma terapia compressiva ou contensiva, dependendo do caso. Se eu tenho ou não potencial de cura, como eu falei, muitas vezes não tem potencial de cura, mas eu posso oferecer para esse paciente uma melhora de qualidade de vida. A questão do biofilme também é super importante. E o tipo de tecido presente. Então, muitas vezes eu tenho ali exposição de tendão, de tecidos nobres, de mucosa, que dependendo do tipo de solução que eu vou utilizar, ele não tem indicação, ele pode ser citotóxico. Então, a gente precisa também olhar isso com muita cautela quando estamos fazendo uma avaliação holística. Levar em consideração os fatores e os aspectos relacionados ao paciente. Então, se existem ali, como eu falei, as comorbidades, se elas estão reguladas, a questão da idade do paciente, se é um paciente que tem uma nutrição adequada, se ele é um paciente, como está o estado nutricional, como a colega falou também, é super importante, é um pilar também para a cicatrização das feridas, é super importante. Como que é os aspectos de qualidade de vida, ou os hábitos de vida diários desse paciente, se ele é tabagista, se ele é um paciente que faz consumo de drogas ou álcool, ou de alguma medicação que muitas vezes interfere no processo de cicatrização. Os fatores sociais também, então, será que esse paciente ele tem uma rede de apoio? Será que esse paciente ele tem um familiar ou ele tem um cuidado domiciliar que vai ajudar ali na limpeza daquela ferida, no desbridamento? Será que ele quer que aquela ferida cicatrize?
E, claro, o contexto. A gente vai olhar, então, como eu disse no início, a disponibilidade dos recursos. O que eu tenho ali? Eu quero um tipo de desbridamento, mas será que eu tenho material para aquilo? Será que eu sou capacitado para isso? Isso é um ponto que eles trazem bastante também nesse consenso, a capacitação profissional das pessoas que vão realizar o processo de desbridamento. É uma coisa muito séria, existem ali exposições de tecidos e estruturas nobres, que muitas vezes, se você não domina a técnica, se você não tem a formação necessária, você pode prejudicar permanentemente a vida desse paciente, a qualidade de vida. Então, isso é uma coisa que ele traz bastante enfatizada aqui no nosso consenso, tá? E agora, caminhando para o fim, eu trago, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a solução de limpeza e desbridamento, que é o ácido hipocloroso, que, como eu disse, ele foi aí consagrado como um adjuvante nos métodos tradicionais de desbridamento. O Granudacin, ele foi lançado no final do ano passado. Ele é uma solução, então, composta de ácido hipocloroso e hipoclorito de sódio, tá? Numa concentração aí de 130 partículas por milhão. E ele tem uma ação muito rápida, como eu disse, a ação do ácido hipocloroso, ela acontece ali em minutos. Então, hoje a gente acaba ganhando bastante na questão da praticidade, você já não precisa mais esperar 10, 15 minutos para agir, e, sinceramente falando, poucas vezes a gente consegue deixar agir tanto tempo assim pela rotina, o cotidiano dos atendimentos, muitas vezes a gente acaba não esperando deixar ali agir a solução quanto deveria. E com o ácido hipocloroso, isso você acaba eliminando, porque a partir de 1 minuto você já tem a ação completa da solução. E além disso tudo, ele tem uma ação tão natural quanto o nosso corpo. E o que isso quer dizer? O nosso organismo produz ácido hipocloroso. As nossas células de defesa, principalmente os neutrófilos, eles produzem o ácido hipocloroso quando nós temos ali o nosso sistema de defesa ativado, tá? Ali no processo de defesa do nosso organismo. Então, por isso que a gente fala que ele é tão natural quanto o corpo, porque o nosso organismo reconhece o ácido hipocloroso e ele não é citotóxico, então, para as nossas células humanas. Ele não existe, não tem uma contraindicação a nenhum tipo de estrutura, a nenhum tipo de tecido. Então, mucosas, tendões, ossos, fáscias, cartilagens, ele não tem uma contraindicação porque ele é natural, tá? Passando aqui, então, como eu disse, ele é citado no consenso do final do ano passado, né, de antiestéticos, como a solução mais biocompatível de todas as soluções, de todos os antiestéticos. Aqui, o índice de biocompatibilidade mostra que quanto maior, acima de 1, ele é considerado como biocompatível e abaixo de 1, não biocompatível, tá? Ou seja, tóxico para as células humanas. E aqui, a solução do ácido hipocloroso e hipoclorito, ela foi classificada como o maior índice de biocompatibilidade, tá? De 16,50, relacionado aí à biocompatibilidade com células humanas, tá? E para a gente finalizar, eu trouxe aqui um caso clínico para vocês que mostra justamente o poder dos adjuvantes, o poder de você utilizar ácido hipocloroso, soluções que vão auxiliar, que vão potencializar o desbridamento de feridas, tá? Então, esse é um caso de infecção por Loxosceles, que é uma infecção causada por picada de aranha marrom. É o caso de um bebê, um recém-nascido de 6 dias de vida, tá? Ele foi picado pela aranha marrom na casa dos avós, e ele foi evoluindo ali com uma necrose ali na região. Ele precisou ser internado, ele ficou internado no Instituto da Criança, no complexo do HC, evoluiu aí para uma necrose, uma infecção importante com sepse, precisou ficar internado na UTI. E aqui eu trouxe algumas fotos, tá? De como foi o processo, a jornada desse paciente até a cura, tá? Então, aqui no primeiro dia, vocês conseguem ver que ele já começa a dar sinais de que vai começar a necrosar ali, né? Quando a família procurou atendimento. No segundo dia de internação, a gente já vê a formação ali da necrose, a necrose já começa a se formar. No quarto dia, ele já estava, então, na UTI, e aí aqui precisou, então, encaminhar esse paciente para um desbridamento convencional, um desbridamento cirúrgico, anestesiado. Vocês conseguem ver pela extensão da ferida, né? A importância não tinha mesmo como fazer com o paciente acordado, ainda mais sendo recém-nascido. E depois que foi feito o desbridamento, então, cirúrgico, foram utilizadas algumas coberturas que não estavam dando o resultado que se esperava, tá? Principalmente pela idade da criança, existem algumas contraindicações e até mesmo insegurança da nossa parte de indicar certos tipos de componentes de solução, né? E a partir, então, aqui do 14º dia, foi quando, então, a gente sugeriu iniciar com o Granudacin. Vocês conseguem ver que a ferida, embora ela tenha sido desbridada, ela tinha bastante esfacela, ela tinha ali infecção, né? Então, eu precisava contornar isso.
É claro que o paciente também utilizou antibiótico terapia, tá? Mas a gente consegue ver, então, aqui, a partir do 14º dia, utilizando somente granudacin com gase, tá? Feito curativo diário com gase. A gente já consegue ver aqui, então, no dia 19 e dia 24, uma redução, uma limpeza muito grande desse leito. Então, a redução ali de suas células, a gente já consegue ver que já começou a fazer contração de bordas, a ferida já começou a reagir. Era um paciente que estava internado na UTI, né, e tinha ali indicação de fazer enxertia, de rodar retalho. Aqui, com 30 dias de uso de granudacin, a gente já vê um leito completamente limpo, sem presença assim, de sinais de infecção, sem esfacelos, a ferida já começou a contrair bastante. Aqui no dia, eu estou com um negocinho na frente, eu não consigo ver, mas se não me engano é 35 dias, se não me engano, eu não consigo ver, mas aqui vocês conseguem acompanhar a evolução. Com 41 dias, um leito já lindo de se ver, né? O enfermeiro, quando vê um leito vermelhinho, sem sinal de infecção, a gente acha lindo. E aqui a comparação do primeiro dia, quando a gente iniciou a cobertura, o uso do granudacin, para depois como ficou esse leito, tá? E aqui a evolução, então, com 58 dias de vida já bem reduzida aqui, praticamente fechando. O paciente, durante o tratamento com granudacin, ele teve, então, alta, tá? Ele foi para casa fazer o acompanhamento ambulatorial. E aqui eu deixo com vocês a cicatrização completa em 75 dias, tá? Então, a gente consegue ver a diferença de antes e depois da aplicação dessa solução, da utilização do ácido hipocloroso como um adjuvante no tratamento e quanto realmente vem ao encontro do que os guidelines trazem para nós, tá? E para a gente finalizar, eu deixo aqui uma frase que tem bastante a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu sei que todos estamos no feriado, mas nenhum obstáculo é grande demais quando nós enfrentamos eles juntos. Então, eu acredito muito em ações como essas, eu fico muito feliz de fazer parte disso e espero que todos possam doar o mínimo, pouco para nós é muito para muitas pessoas, então que a gente possa realmente fazer a nossa parte como profissionais da saúde e contem sempre conosco, contem sempre comigo. Obrigada, viu? Elaine, imagina, nós que agradecemos, né, trazer a atualização, né, do consenso e trazer já um caso, né, para exemplificar. Acredito também que todos aqui da audiência ainda tenham, né, bastante curiosidade para usar, né, porque ainda nem todos tiveram oportunidade. Então, assim, nós agradecemos muito. A Elaine também foi logo quando a gente conversou, também prontamente se dispôs a participar aqui desse sábado, no meio do feriado, mas, então, assim, né, espero que a gente colha bons frutos e, quem sabe, né, em outras oportunidades a gente possa abraçar outras causas também. Com certeza. Obrigada, viu? Aine, obrigada, bom sábado. Obrigada.